Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão do mercado da Tarde Gestor de Patrimônio. Hoje é sexta-feira, dia 4 do 11. Bora lá, o dia. Bom, foco terminando essa semana. A gente vê aqui uma, uma mudança, né, um cavalo de pau em relação ao IPCA, que é com uma sequência muito forte. De repente, a gente vê esse ajuste aqui para cima. Uma sequência muito forte de revisão para baixo, de repente, vem esse ajuste para cima, né? Eu entendo como normal, porque afinal de contas, a gente ficou muito lá, foram muitas semanas, meses, né, de revisões para baixo do IPCA. Eu entendo como natural a gente ver uma revisão aí, uma estabilidade da queda, uma revisão para cima. Agora, se isso vai continuar, dado que esse aqui é os dados de 2022, eu acredito que a gente tem aí uma revisão, que a gente pode ter revisões para baixo, é, mas nada muito mais forte do que todo o ajuste que a gente acompanhou até aqui. Lembrando que estamos na reta final do ano, né? A gente tem o PIB estável, também acredito que deva voltar, mas está para cima, ainda mais agora com essa jornalidade, etc. Entrando. Eu acredito que deve ter um ajuste ainda para cima, não acredito que a gente deva parar por aí. Câmbio estável, mas dado que eu vejo no mercado à vista, é esperado o ajuste para baixo. Selic estável. Eu acredito que ele deve continuar estável. Porém, 23 aqui, eu acredito que pode já ter um ajuste para cima, dado a série de promessas, entre aspas, que estão sendo feitas aí populistas nesse atual momento. Mas, bom, narrativas do mês, né, a gente segue aqui lembrando, né, os Estados Unidos fez mais um ajuste da taxa de juros e hoje foi o dia da Inglaterra fazer também um ajuste para conter a inflação. Olha, ainda tem um espaço muito grande, porém, nitidamente, é, o ajuste nem tá perto de terminar. Agora a gente vê aqui as empresas americanas, né? Vou colocar aqui, talvez eu coloque um destaque maior, mas os dados que a gente tem aí de empresas que são da amostra, né, que são acompanhadas, né, a gente tem uma relativa pior, né? 33 com 65. Ainda é melhor, né? A gente tem melhor do que o esperado, porém, a gente tem aí uma queda do que tinha. E aqui eu comecei a fazer do Brasil, né? À medida que eu for tendo esses dados, eu vou acrescentando aqui, se eu achar que é viável continuar, eu vou continuar mostrando aqui. Então, a gente tem os dados marginalmente melhores do que o esperado em relação à amostra, né? E pequeno ainda, mas tá bom. Bom, a agenda de ontem, né, a gente comentou a partir daqui, então vale olhar de uma maneira geral que a taxa de desemprego americana, acho que a gente comentou, né, veio forte, né? E mais, aqui pedidos por seguro-desemprego veio relativamente abaixo do esperado, e demonstra que tem mais pessoas na economia trabalhando, e isso demonstra talvez uma pressão maior. Não posso deixar de citar aqui a taxa de juros, né? A gente já comentou, a americana mudou para 3, era 2,25, foi para 3, um aumento de 0,75. Tá? O que mais aqui relevante? Aqui vários indicadores que a gente vai ver de sentimento, né? Aqui, ó, abaixo de 50 não é tão bom, mas veio acima do esperado, né? Então, de certa forma, é, é positivo. A gente vê aqui também nos Estados Unidos, também abaixo do esperado, acima de 50, mas abaixo do esperado. Aqui na Europa também já começamos o dia nesse tom, né? Um pouco mais otimista. Vamos dar então uma olhada aqui nos ativos. Bom, já conversou amplamente essa semana sobre isso. Olha só que interessante o Nasdaq, né? Isso que deve ser o cheio, deve ser o primeiro a perder o fim, né, em relação aos demais, por uma questão da tecnologia, enfim, é, é um ativo ligado possivelmente à variação positiva dos juros, ou seja, tem uma correlação negativa com a variação positiva dos juros, ou seja, aumento dos juros aqui impacta aqui muito forte, né, o que a gente está vendo aqui, então, provavelmente deve ser o primeiro a perder o fundo aqui. E aqui também, enfim,
Eu acredito, a gente já começou bastante sobre isso, não é que eu quero ser o apocalipse fazer, mas enfim, a gente viu o nível de correção de taxa de juros que falta para conter a inflação. Isso vai impactar literalmente nesses mercados. Já começaram aí, então, enfim, e aquilo que eu comentei, né? Nada sobe em linha reta, assim como nada cai em linha reta, né? Então, assim, para a gente ter uma mudança dessa dinâmica de queda que está aqui, topo, 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 possivelmente topo, a gente tem que começar a fazer fundos maiores. Não é o que a gente vê por enquanto, não é uma dinâmica, né? A Europa também é relativamente um pouco melhor do que os indicadores americanos, mas ainda, né, não mostrou ainda muita força. A coisa boa é isso aqui, né? VIX caindo, o que dá uma pequena esperança ainda, né, de a gente ter um final de ano mais positivo para os mercados de renda variável, mas, enfim, o tom e o ajuste para o mercado da economia americana ainda não terminaram. E para piorar, como a gente está olhando aqui, o WTI, né, eu venho comentando isso também, minha expectativa é que volte aí na região dos $100. Eu já vê o Brent a $97, o que é pressão na veia da inflação, principalmente americana. É complicado. E hoje tem payroll, né? Eu comentei isso, né? Que dados vão sair. Então, se payroll vier forte, vai ser ruim, né? Aqui. Desculpa, aqui, né? Por quê? Porque, afinal de contas, vindo forte é mercado, pressão no mercado, né? Pressão aí no, sobre preços. Né? Então, provavelmente a política do Fed deve continuar mais forte. Tá? Os bonds aqui, ó, tudo fechando, abrindo de novo, muito ruim. E o ouro, enfim, eu acompanho o ouro como reserva de valor também, mas como material de produção, né, componentes eletrônicos, enfim, né, o ouro, que é um excelente condutor, tá aí. E aí a gente vê uma coisa, né, principalmente para a nossa bolsa positiva, é a alta do minério de ferro. Né? Olha só, muita gente tem que achar uma explicação para isso. A explicação é porque caiu bastante. E ele agora tem que superar essa região aqui. Tá? Na minha ótica de ver, voltar aqui para tentar novamente. Mas ainda é muito cedo para dizer que é uma conquista do minério de ferro. Claro, surgiu notícias de China querendo melhorar a política de Covid, e ela é talvez a última âncora aí para a gente soltar o Covid das nossas narrativas mensais, mas por enquanto segue firme. Então, qualquer sinalização positiva para o afrouxamento do Covid via China tem um impacto positivo também no minério de ferro, e é isso que aconteceu. Tá? Bom, os principais índices chineses explodiram. A gente tem Nikkei e Coreia do Sul aqui divergentes, né? Um destaque negativo para Nikkei. A Europa também a gente tem um sentimento muito positivo, a gente viu aí dos PMIs, né? Viendo relativamente melhor do que o esperado na Europa, trazendo um sentimento positivo. E a gente tem o Dow Jones Futuro também operando aqui na casa positiva, depois de ter caído bem ontem. Não podemos esquecer, evidentemente, que tudo isso pode mudar aí com o payroll, né, e o sentimento do mercado em relação a esse otimismo que, na minha ótica de ver, ainda é um pouco exagerado. CDI é 5 anos, brasileiro melhorou, né, saímos aí de 276, alguma coisa assim, para 273, voltando aí a patamares bons. Bitcoin ficando acima dos 20,5 positivo, e o Ethereum ficando acima dos 1,5 também positivo. O que aconteceu aqui? Ontem aconteceu novembro, praticamente nada, né? Teve um dia marginalmente negativo, 0,74 no mês, levando aí um ano para 11,52. Né? Ainda não estamos tão competitivos em relação à poupança, mas tudo indica que esse ano a gente pode terminar de um positivo, né? Se não houver nenhuma complicação externa.
Para o índice, os estrangeiros têm um estoque positivo e ontem reduziram um pouco sua posição. Os nacionais têm um estoque negativo e ontem reduziram um pouco a posição. No dólar, os estrangeiros têm um estoque negativo e aumentaram essa posição ontem. Os nacionais têm um estoque negativo e também aumentaram essa posição ontem. E aí está o índice, né, a nossa bolsa, né, como é que se comportou ontem, nosso índice Bovespa. Licença. Desculpa. Limite. A gente tem aqui, então, uma recuperação forte, né? Os compradores entraram aqui tomando bem esse mercado, né? Querendo fechar acima dessa reta aqui, desse canal aqui, vamos dizer assim, e com o objetivo, quem sabe, novamente buscar ali o 120. Acho que a gente tem esse apetite, a gente tem condições de fazer isso. Tá? E o dólar, novamente, testando esse suporte aqui, né, que seria aí o último do suporte. Perdendo isso aqui, aponta literalmente para baixo. Né? E eu acredito que a gente vai perder. Eu sigo com aquele discurso mais positivo para o índice e mais negativo para o dólar. Ontem, Petro e Vale caíram 0,38, os demais ativos 0,40 subiram, no agregado 0,03 para o IBX. Né? Destaque negativo aí para materiais básicos. Variação no mês aqui é muito incipiente, mas petróleo e gás subindo bem. Aqui nada mais me chama atenção, o fechamento da curva, que justificaria aí talvez uma queda maciça, né, uma divergência, que a gente já vê aqui vários ativos caindo, setoriais, né? Olha só, viagem e lazer teve uma semana muito positiva, mas um ano ainda negativo. Covid zero, essas políticas e tal, isso deve trazer um otimismo maior para esse setor. Eu acho que a gente tem que começar a olhar a pechincha desses setores que caíram muito, né? Muito, muito. Então, ficar de olho nesses setores que caíram muito. Destaque das maiores altas, das maiores baixas, os ETFs aí na semana, destaque positivo para o índice de consumo e índice imobiliário na semana. Nada me chama atenção aqui. Olha, não, perdão, chama assim, o Ibov, essa volatilidade caiu bem. Vou dar uma olhada nisso aqui para ver se está certo. Acho que é uma interrogação aqui. Destaque negativo do relatório é isso daqui, né? O mercado ainda apostando, né, na máxima da máxima da máxima. Tá? Da minha série histórica aqui é a máxima, os ativos alugados, ou seja, o mercado tomando ativos do BTC, acreditando que poderá haver uma possível realização. Né? Eu diria que o mercado apostando aí contra esse momento, né? E quase que dobrando a aposta. Né? Uma alta forte. Os ativos mais alugados, né? E os ativos mais devolvidos. E aqui está a relação dos 5 maiores em relação ao free float. Ficar atento aí. Né? Olha só, a gente viu, falei do setor de viagens, mas olha que aparece aí o 17% aí o mercado apostando uma queda. Loucura, 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 como diria, não me lembro agora quem disse, mas está aí. Curva de juros, pouca oscilação, né? De um dia para o outro, pouca oscilação, mais confortável, inflação, né? E tudo mais, né? Pouca oscilação. Então, basicamente é isso. Agradeço demais a atenção de vocês. Desejo uma ótima semana. Qualquer sugestão, comentário, por favor, deixar aí nos comentários. Eu vou olhar com carinho e agradeço a visão ao acompanhamento de todos vocês até aqui. Obrigado, bom final de semana e fique com Deus.